Olá! Agora então nós vamos falar sobre o módulo 2 da ECF, Escrituração Contábil Fiscal, que vai tratar sobre a estrutura do arquivo, né? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que para gerar a ECF eu preciso ter um sistema, isso mesmo, né? Apesar de você conseguir fazer a ECF no próprio programa gerador da escrituração, a gente, né, o que é mais utilizado no nosso dia a dia é um sistema de gestão que você tenha que ter para poder gerar principalmente os registros que vão compor a maioria da sua escrituração contábil fiscal, certo? Esse programa seu, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar um arquivo TXT. Isso mesmo. No módulo 3 você vai ver, né, comigo, né, um arquivo TXT gerado, mas esse TXT você consegue abrir num bloco de notas que você consegue verificar lá dentro toda a estrutura que o arquivo tem. Este arquivo TXT ele vai ser então submetido ao programa gerador da escrituração. E lá dentro, esse programa vai fazer o quê? Vai validar o conteúdo desse TXT que você gerou. Depois lá você vai assinar, vai transmitir e vai verificar todas as informações como foram apresentadas. É possível você preencher dentro do próprio programa algumas fichas que a gente chama, alguns registros, né? Antigamente a gente chamava fichas quando falava de DIPJ, agora são registros, caso o teu sistema não tenha condições de gerar. Então pode ser que você tenha uma situação lá que você esteja uma empresa que você tenha que gerar um registro, tipo, por exemplo, como eu falei, operações com o exterior. Então vamos supor, meu sistema não gera essa informação. Mas aí tem uma ficha específica lá de operações com o exterior, que aí você vai ter que ser, você vai ser obrigado a preencher, então, dentro da própria ECF, né, essa ficha de forma manual. O que você não pode deixar, como eu falei, é de você fazer o preenchimento dessa ficha, porque você não pode alegar que você não fez porque o teu sistema não gerou. Tá ok? Tá? E lembrando sempre que é o seguinte, a recuperação da ECD dentro da ECF, ela é obrigatória para todas as empresas que geraram a ECD. Então, se você foi uma empresa que gerou a ECD, você é obrigado a fazer isso dentro da sua ECF, ok? Aí, nós vamos agora para os blocos, né, do arquivo. Então, quais são os blocos que compõem a minha ECF? Né? O SPED ele tem blocos, ele trabalha sempre por blocos. Então a ECD tem blocos, a ECF tem blocos, o SPED fiscal tem blocos e a FD contribuições tem blocos. O que vai diferenciar é a escrituração que você está entregando. Lembrando sempre que existem dois blocos que são comuns a todas as escriturações, que é o zero, que é a abertura da empresa, vai identificar quem que é a empresa que está entregando, né, a ECF, e também nós temos o bloco 9, que é o bloco de encerramento do arquivo digital. Então sempre vai existir dentro das escriturações que você faz do SPED, sempre esses dois blocos, o bloco 0 e o bloco 9. O que muda é o que está entre esses dois blocos, que aí vai depender da escrituração que você está entregando, quais são as informações que você tem que entregar. Então, o primeiro bloco que eu tenho na ECF é o bloco C, que são as informações recuperadas da ECD. Este bloco ele não é gerado pelo seu sistema, ou seja, o seu sistema ele não gera esse bloco C. Esse bloco ele é recuperado dentro da ECF. Então, quando você estiver fazendo a recuperação dentro da ECD, dentro da ECF, ele já vai fazer esse bloco automaticamente para você. E o que vai trazer dentro desse bloco? Vai trazer o seu plano de contas, vai trazer todo o mapeamento que você fez com o teu plano de contas com as contas referenciais da Receita, vai trazer os saldos periódicos, vai trazer toda a parte das contas de resultado, ou seja, ele já vai trazer praticamente toda a sua ECF. Por isso que eu sempre digo que quem faz a recuperação da ECD dentro da ECF
praticamente 90% da sua ECF já está pronta, né? Nós temos um outro bloco que é o bloco E. O bloco E, bloco E, né, como eu falo, né, é as informações recuperadas da ECF anterior. E esse bloco ele é obrigatório para as empresas do lucro real. Então, se você for uma empresa do lucro real, além do bloco C, que são as informações da ECD, você também vai ter que trazer o bloco E, que é as informações da ECF do ano anterior. Onde vai trazer, como eu disse, né, lá atrás, a parte B do LALUR, né, que se refere toda aquela parte das compensações dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa, ok? Se você não fez um mapeamento dentro da sua ECD, você vai ter que fazer, aí você vai ter, o sistema vai ter que gerar, ou você vai ter que fazer dentro da ECF, o bloco J, que é o plano de contas e mapeamento. Então, como eu disse, esse mapeamento, né, ele é obrigatório dentro da ECF. Então, você vai ter que fazer toda a parte do mapeamento do seu plano de contas contábil com o plano de contas referencial. Se você já fez isso dentro da sua ECD, esse mapeamento, você já trouxe isso no bloco C. Então, por consequência, o bloco J você não vai precisar se preocupar, você está dispensado. Assim também como tem o bloco K. O bloco K traz os saldos das contas contábeis com as contas referenciais. Também, se você já fez a sua ECD, já fez o mapeamento, já fez essa recuperação, ele já vai trazer isso automaticamente para você. Então, quando você faz a recuperação da ECD, que é o bloco C, ele te dispensa, né, de você fazer dois blocos, que é o bloco J e o bloco K. As empresas do lucro real são obrigadas a entregar três blocos, que é o bloco L, o bloco M e o bloco N. No bloco L, vai trazer toda a parte da demonstração do lucro líquido. No bloco M, vai trazer toda a parte do LALUR e do LAX. E no bloco N, vai trazer a parte do cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da CSLL. Então, as empresas do lucro real são obrigadas a fazerem três blocos, L, M e N. Quem for do lucro presumido tem que trazer o bloco P, né, onde vai também trazer a parte do balanço, da DRE e também vai fazer toda aquela parte da apuração do imposto de renda com PJ, né, e da contribuição social. Se você tem aquela situação de ser livro caixa, né, lucro presumido e acima de 1.200.000 de receita bruta no ano calendário, você ainda tem que trazer o bloco Q, que é o demonstrativo do livro caixa. Ok? As empresas do lucro arbitrado têm que fazer o bloco T, as imunes e isentas têm que fazer o bloco U. Se você for uma empresa obrigada a entregar uma declaração chamada Declaração sobre Utilização dos Recursos em Moeda Estrangeira decorrentes do recebimento de exportação, que é chamada DEREX, você tem que fazer o bloco V. Se você for uma empresa que tem que apresentar um relatório chamado País a País, Country by Country Report, você vai ter que fazer o bloco W. E eu também tenho dois blocos que são as informações econômicas, que é o bloco X, e as informações gerais, que é o bloco Y. Nas informações econômicas, que é o bloco X, são informações específicas. A ECF, ela te traz um questionário para você responder. Isso mesmo. Ele vai te perguntar se você tem operações com o exterior, ele vai te perguntar se você recebeu royalties, ele vai te perguntar se você tem a parte de e-commerce, ele vai perguntar se você tem área de livre comércio, se você tem lucro de exploração, se você tem atividade rural, né? Se você responder de forma afirmativa que você tem isso, então ele vai abrir uma ficha específica para você preencher essas informações. E essas informações se encontram dentro do bloco X, que são as informações econômicas. No bloco Y, as informações gerais, o que eu tenho? Eu tenho a parte dos sócios. Isso mesmo. A ECF, ela obriga, né, que você tenha que ter pelo menos um sócio cadastrado.
Se você tentar transmitir a sua ECF e não gerar um registro, né, que eu vou mostrar, que é o registro Y600, que é o sócio, ele também vai dar erro, ele não vai deixar você transmitir. Você é obrigado a informar pelo menos um sócio dentro da ECF. O que tem mais na parte do bloco Y? A parte das retenções na parte das notas de serviços. Isso. Então, se eu for uma empresa, por exemplo, prestadora de serviços, eu tenho aquela retenção de imposto de renda, eu tenho aquela retenção de PIS, COFINS e contribuição social. Né? Aonde que eu vou colocar tudo isso? Dentro do bloco Y. Lá também eu tenho do bloco Y o que a gente chama outras informações. Né? No caso das empresas do lucro presumido, né, eu tenho lá que informar, né, informações, né, tipo capital registrado, tipo compras que teve no mês, tipo aplicações financeiras, tipo saldo de caixa em bancos. Tudo isso eu faço dentro do lucro presumido. E finalmente eu tenho lá o bloco 9, como eu falei, que é o encerramento do meu arquivo digital. Ok? Tem uma informação na ECF, né, que a gente chama lá na parte dos parâmetros, que é o tipo de escrituração preenchida. Isso mesmo. E lá eu tenho dois indicadores, que é o indicador C ou indicador L. E infelizmente a pessoa não foi muito feliz quando ela colocou esses dois indicadores, porque isso trouxe uma confusão muito grande para os contribuintes, né, na hora de entregar. Porque os contribuintes acharam que se a pessoa tinha contabilidade, ela tinha que preencher com C, se a pessoa tinha livro caixa, ela tinha que preencher com L. E aí gerava, dependendo da situação, N problemas. Bom, então vamos esclarecer o que é esse C e o que é este L. Você vai preencher com C se você foi uma empresa que entregou a ECD. Pronto. Independente se você foi lucro real, que lucro real, o lucro real, todas as empresas são obrigadas. Nesse caso, nem o lucro real ele nem pede, né, o tipo. Nesse caso, ele nem vai pedir o tipo de escrituração. Agora, eu posso ter sido uma empresa do lucro presumido, que de repente eu entreguei a esse CD. Então, eu vou preencher com C. Agora, vamos supor que eu seja uma empresa do lucro presumido, que eu não entreguei a ECD. E aí eu vou então preencher com L. Então, C você entregou ECD, L você não entregou ECD. Tá? Então, mesmo que você seja uma empresa do lucro presumido, que você tenha contabilidade, mas você não entregou a ECD, você vai preencher com L. Então, esse que era o problema. A pessoa achava que porque tinha contabilidade tinha que ter preenchido com C, mas não é isso não. Tá? Então, C você entregou a ECD, L você não entregou a ECD. E aí resolve o problema, ok? O lucro real, ele tem que entregar dentro da ECF 3 blocos, que é o bloco L, o bloco M e o bloco N. E o que fala esses blocos? O bloco L é a demonstração do lucro líquido, né? No bloco L você vai fazer o balanço patrimonial, mas aí o balanço vai ser de acordo com as contas referenciais, ou seja, de acordo com o plano de contas da Receita Federal. Vai ter que informar qual que foi o método de avaliação do seu estoque final, né? Se foi PEPs, se foi arbitramento, se foi custo, né? Vai ter um indicador para você preencher. Você vai ter que fazer também, demonstrar como que foi a composição dos custos, a demonstração dos custos dos produtos, das mercadorias, dos serviços, e finalmente você vai ter que informar a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, também de acordo com as contas do plano de contas da Receita Federal. Ok? No bloco M, eu tenho o LALUR e o LAX. Se vocês repararem, são praticamente os mesmos registros. Eu tenho um registro, por exemplo, que é o M300, que é lançamentos da parte A do Elalur. E eu tenho um registro M350, que é os lançamentos da parte A do Elax.
eu tenho o M305, que é contas da parte B do LaLure, eu tenho o M355, que é contas da parte B do Elax. Então vejam que eu tenho semelhança nos dois registros. Por isso que eu disse para você lá atrás que quando você estiver fazendo o LaLure, depois que você acabar de fazer o LaLure, você não precisa ir lá e preencher o Lax. Vai existir uma rotina que eu vou mostrar para você onde é, que você consegue copiar toda a parte do LaLure que você fez para dentro do Lax, sem você precisar digitar tudo isso de novo, né? Para também, inclusive, te criar, né, te dar maior segurança, né, naquilo que você está fazendo. Ok? Eu tenho o bloco N, que é o cálculo do IRPJ e da CSLL. Então, eu tenho lá a base de cálculo que eu usei do imposto de renda. Eu tenho, no caso, se eu tiver lucro de exploração, aqui no bloco N que eu vou colocar, né, a demonstração do lucro de exploração. E dentro do lucro de exploração eu tenho a parte de cálculo de isenção e redução e também os incentivos fiscais. O IRPJ, no caso do lucro real, pode ser por estimativa, né, mensal por estimativa, de acordo com o balanço de suspensão e redução, ou pode ser com base no lucro real, nesse caso trimestral. Eu também tenho a parte da CSLL, que é a base de cálculo da CSLL, né, após a compensação da base de cálculo negativa, e também tem o cálculo da CSLL, que pode ser tanto por estimativa, também como pode ser também trimestral. Bom, o lucro presumido, como eu disse, eu tenho o bloco P, né? Então é um único bloco, e no caso, se eu tiver aquela situação de livro caixa, eu ainda tenho o bloco Q, que é o demonstrativo do livro caixa. No bloco P, então, do lucro presumido, o que eu vou apresentar? Eu vou apresentar o balanço patrimonial, de acordo com as contas da Receita Federal, vou apresentar a DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício, de acordo com o plano referencial, né, da Receita Federal. Vou mostrar a apuração da base de cálculo do lucro presumido e o cálculo do imposto de renda. Assim também como eu vou apresentar a apuração da base de cálculo da contribuição social e também o cálculo da contribuição social com base no lucro presumido. Se eu for uma empresa do bloco do livro caixa, né, se eu for uma empresa lucro presumido que tenha que apresentar o livro caixa, eu também vou apresentar o registro Q100, que é o demonstrativo do livro caixa, que, como eu disse para você, ele é um demonstrativo que tem que ser feito fora, né, do programa da Receita. Você faz ele fora, a partir de um Excel, por exemplo, gera este arquivo, e neste registro Q100, você só vai anexar este arquivo lá dentro do programa lá, do gerador lá da ECF. Então, na ECF você só vai indicar aonde se encontra esse arquivo que você fez essa geração, esse demonstrativo. Pessoas jurídicas imunizentas, elas estão obrigadas à ECF a partir do ano calendário de 2015. E se você for uma pessoa jurídica imunizenta, se você for uma associação, um sindicato, uma igreja, né, que você não entregou a ECD, quais são os registros dentro da ECF que você precisa apresentar? Então, você vai ter que apresentar o registro de abertura do arquivo, né, o 0000, vai ter que preencher os parâmetros tanto de tributação como os parâmetros complementares, vai ter que informar quais são os dados cadastrais dessa entidade, vai ter que identificar quais são os assinantes, né, dessa escrituração, e o mais importante são esses dois últimos registros, que é o registro X390, que é a origem e aplicação de recursos imunes isentas, e o registro Y612, que é a identificação dos dirigentes, conselheiros e sócios. Então, se eu for uma entidade imunizenta que estiver fazendo a minha ECF e tentar transmitir a minha ECF e não ter gerado, não ter feito esse registro X390, ele não vai permitir, ele vai dar erro. Então esse registro X390, ele é obrigatório para quem é pessoa jurídica imunizenta.
E aí você pode me falar, ah, mas o meu sistema não teve condições de gerar esse registro. Você vai dentro da própria CF lá e informa os valores lá, o que ele estiver pedindo para você. Você vai ter que fazer isso de forma manual, tá? O que você não pode deixar de gerar é esse registro, ok? Agora, se você foi uma imunizenta que você foi obrigada a entregar a ECD, aí você vai ter que gerar o bloco U, né? Então, o bloco U é para uma imunizenta que teve que entregar a ECD de acordo com aquele critério. Acima de 4.800.000 reais, se ela recebeu receitas, doações, contribuições, acima desse valor, né? E aí você vai entregar o balanço patrimonial de acordo com essas imunes isentas e de acordo com o plano de contas da Receita Federal. Você vai apresentar a DRE, a demonstração do resultado, também de acordo com o plano de contas referencial, e também, de repente, você vai ter que preencher, fazer o cálculo do imposto de renda e também da CSLL, no caso, se você tiver alguma situação, né, que não seja de acordo com o objeto social da entidade. Então, eu tenho agora, eu vou apresentar para você 3 registros importantes dentro do bloco Y. E o primeiro registro, né, dentro do bloco Y das informações gerais, é o registro Y570, que é o demonstrativo do imposto de renda e da CSLL retidos na fonte. Eu posso dizer para você que esse registro é a DIRF do tomador. Isso mesmo. A Receita Federal, ela cruza esse registro com a DIRF que o tomador informou lá na época. Tá? Então, se tiver alguma divergência desse registro com a DIRF que foi informada pelo tomador, é claro que a Receita vai notificar os dois contribuintes, porque ela não sabe quem que está certo, né? Então, se você é uma prestadora de serviços, de repente, né? Então você, como prestador de serviço, vai informar aqui no registro Y570. O seu cliente, o seu tomador de serviço, vai informar lá na DIRF os valores retidos, né? Então aqui vem o CNPJ da fonte pagadora, que é o que está lá na DIRF, que é o seu cliente, o nome dele, que é o nome empresarial, se você prestou esse serviço para órgão público, sim ou não, e aí tem o código da Receita de acordo com o DARF. E aí nós temos vários códigos conhecidos. Nós temos o código, por exemplo, 1708, nós temos o código 8045, nós temos o código 5952, no caso das retenções. Se você teve, por exemplo, aplicação financeira, teve retenção sobre isso. Ou seja, existe uma tabela, né, dentro lá desse registro, com vários códigos de receita. Se você teve uma retenção em cima desses códigos, para cada retenção que você teve, você vai ter que gerar um registro Y570 respectivo. Então esse registro ele é por código de receita e também por cliente. Se você prestou serviço para 40 clientes, né, naquele ano calendário, porque esse registro ele é anual, ele não é mensal, trimestral, nada disso, ele é anual, é o valor total do ano, então você vai ter que gerar isso 40 vezes, ou seja, 40 registros. E dentro daquele cliente, se você teve 2 códigos de receita, também aí dobra, você vai ter que ter um registro específico para cada código de receita, né? E aí você vai informar o rendimento bruto, né, que está lá na DIRF, o IR retido na fonte ou, nesse caso, a CSLL retida. Então você vai ter um valor ou outro valor, porque os códigos de receita variam. Né? Para um código você vai informar o IR, para outro código você vai informar a CSLL. Tá? Então esse registro ele é por receita e também por cliente. Então, e aí você pode também me falar, bom, mas eu não tenho esse controle pelo meu sistema. Você vai ter que fazer manualmente. E tomar muito cuidado, porque muitas vezes você não faz esse registro, você não gera, e lá o que acontece? A DIRF, o tomador fez.
E aí a Receita cruzou a informação que o tomador fez e veio aqui na sua ECF e viu que você não colocou absolutamente nada. E aí a Receita pode te notificar, como notificou vários contribuintes ano passado. Vários contribuintes receberam notificações e uma das notificações da DIF foi referente a isso, pela falta de justamente do preenchimento desse registro que tinha que ter sido feito e não foi colocado. Então, se você não tem como fazê-lo de forma automática pelo seu sistema, lembre-se que você vai ter que fazê-lo de qualquer forma, de forma manual. O registro Y600 é o que identifica os sócios titulares dirigentes. Então, como eu disse também lá atrás, você é obrigado a pelo menos ter um registro Y600 feito, ou seja, você tem que ter pelo menos um sócio cadastrado. E aqui você vai informar os dados do sócio, né? O nome dele, CPF, a qualificação, o percentual, né, de capital que ele tem na empresa, né? O valor de prolabore que ele tiver, o valor de lucros, tudo isso você vai encontrar dentro do informe de rendimentos. Então você vai pegar o informe de rendimentos desse sócio, que você consegue trazer essas informações também, e essas informações são anuais, né? Os valores, né, têm que ser apresentados de forma anual. E não esquecer, então, como eu disse, que você tem que ter pelo menos um registro gerado Y600 para você poder conseguir entregar a sua ECF. E aqui, finalmente, nós temos o último registro, que são chamadas outras informações para o lucro presumido ou lucro arbitrado, que é o registro Y672. E caso você não preencha esse registro, na hora que você vai gerar a sua ECF, ele vai gerar duas advertências. Uma sobre o capital registrado e outra sobre as compras de mercadorias do ano calendário, como você está vendo aí. Tá? Então, aí nesse caso ele gera não como erro, mas sim como uma advertência. É claro que você não vai preencher só esses dois campos. Você tem lá estoques, você tem lá saldo de caixas e bancos, você tem aplicações financeiras, contas a receber, contas a pagar, né? Outras informações que você tenha, então você tem que preencher. Tá? Se você, como eu disse, se você não preencher, se esse registro ficar em branco, né, vamos dizer assim, na hora que transmite a sua ECF, ele vai gerar advertência justamente nesses dois campos, né, no campo 01, que é o capital, e também no campo 07, que são as compras de mercadorias. Mas o ideal seria, né, claro, que você preenchesse todas as informações que você tem referente à sua empresa. E com isso a gente encerra o módulo 2, né, que falou sobre a estrutura do arquivo, e agora eu vou para o módulo 3, que vai fazer, né, que eu vou demonstrar para vocês na prática, né, como isso funciona. Então a gente vai ver a parte do arquivo TXT, vai ver a parte do validador, né, do guia prático, e também, é claro, que como eu disse, eu vou apresentar para vocês dois exemplos, um exemplo de uma empresa do lucro presumido e o outro exemplo de uma empresa do lucro real dentro da ECF. Então aguardo você até